Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Nesse capítulo 35, a gente vai acompanhar o culto doméstico, o famoso Evangelho no Lar, muito conhecido no contexto espírita, lá da família da Dona Isabel, que está encarnada, do Isidoro, que está desencarnado, mas faz um trabalho no próprio lar terreno, que é uma, como o Aniceto explicou, uma oficina de nosso lar em pleno Rio de Janeiro, em plena confusão de tantos espíritos inferiores convivendo junto com a gente. E lá, o André, o Vicente e o Aniceto puderam ter uma pausa para reabastecer as energias e a gente, por alguns capítulos, vai acompanhar a situação dessa família e nos inspirarmos muito com eles. Já começando pelo Evangelho no lar dessa família, que nas primeiras horas da noite a Dona Isabel convidou os filhos para fazer o culto doméstico. O Aniceto destacou no começo um pouquinho do contexto dessa família. Quem eram esses espíritos que estavam ali? Falou que as meninas são amigas antigas de nosso lar, que tinham uma determinada condição espiritual e foram naquela família para resgatar coisas pendentes, né, e continuar evoluindo, e a única exceção era o menino pequeno dela, que procedia de uma região inferior. E aí o André já percebeu, porque quando ela convidou a família para o Evangelho no Lar, não sei se vocês vão identificar aí no lar de vocês, né, caso vocês façam o evangelho, que sempre tem aqueles que vão todo animados, né, nossa, que legal, tá na hora do evangelho, desse momento bom de família, e tem aqueles que vão meio de cara amarrada só por obrigação. Foi assim que o pequeno dela se comportou, ele não ia com alegria, ele foi porque estava obedecendo o que a mãe estava mandando fazer. Bom, e vamos aos poucos conhecendo aí os, os ímpetos, né, a atitude desse menininho. E o André também destacou que ele tinha uma luminosidade diferente, ele era mais... Não brilhava tanto como os outros, não tinha a mesma sintonia que a mãe com as meninas aqui. E a gente vai acompanhar o comportamento delas nesse evangelho, e no próximo capítulo a gente vai entender um pouquinho mais sobre o menino. E aí, todo mundo se sentou com naturalidade ao redor da mesa, parecia que aquilo realmente já era algo muito tradicional, muito bem estabelecido, esse hábito, que é um hábito maravilhoso, né, que o Espiritismo recomenda fortemente. E a Joaninha, que era a mais velha, a filha mais velha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornal. A viúva se sentou na cabeceira da mesa e pediu que a Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, já deixando muito claro para quem não tem tantas informações sobre o Evangelho no Lar, que a ideia é que todo mundo participe, mesmo criancinhas, mesmo que fique desenhando, né? Não é para ser uma coisa chata para criança, é legal adaptar, mas a partir do momento que a criança tem alguma condição de contribuir, que ela seja convidada a fazer a prece, a ler, a fazer comentário, a ter espaço para a família conversar nesse momento. Então, o que a gente está acompanhando aqui é um excepcional exemplo de um culto no lar, como deve ser feito. E aí, com exceção de que esse culto no lar é um pouquinho especial, né? Porque a Dona Isabel é médium, a gente ficou sabendo no capítulo anterior, e a casa dela, por causa do comportamento familiar, por causa do que ela fazia ali, era visitado por inúmeras entidades luminosas. Então, isso aí que é um pouquinho diferente, mas é uma inspiração para a gente, porque a gente pode atrair espíritos bons para dentro da nossa casa também. E aí, todos esses trabalhadores invisíveis, né, os desencarnados, se sentaram respeitosos, e o Isidoro e alguns espíritos que eram um pouco mais íntimos da casa, né, do casal, ficaram perto da Dona Isabel. Tão logo começou o serviço espiritual da família, diz o André, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas e ele descreveu uma sensação muito boa de paz no ambiente. Depois que a pequenininha fez a prece inicial, a Dona Isabel pediu que a filha mais velha lesse uma página instrutiva, que foi sobre irreflexão, e para quem leu o capítulo, né, acompanhando a gente, ela vai falar muito sobre irreflexão. Aí, só para caso isso cause confusão para alguém, irreflexão, atitude que não foi refletida, impensada, a gente pode considerar como imprudência, coisa muito comum, né, no nosso dia a dia, para nós também. Então, leu uma passagem doutrinária sobre imprudência e leu uma notícia de jornal que ela ali escolheu, de uma jovem que tinha cometido suicídio num bairro distante por causa de amor. Disse por causa de amor, né? Então, leu um episódio triste de jornal. E a
própria menina ficou extremamente sensibilizada com o que ela leu. Não foi uma situação confortável para ela. E aí, por enquanto, não houve comentários, porque assim que ela terminou de ler, a dona Isabel pegou o Novo Testamento, abriu ao acaso, aparentemente ao acaso, mas o André descreve que nesse momento o Isidoro como que guiou esse momento de abertura para que focalizasse no assunto da noite. E aí caiu no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 31, e que ela leu em voz alta. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, sementinha pequenininha, que o homem tomou e semeou no seu campo. E aí, parou por aí, né? E aí ela observou, o André descreve pra gente que ele observou um fenômeno curioso. Um amigo espiritual, que ele viu que era de uma excelente condição, por causa da veste dele que brilhava, colocou a mão direita na testa da dona Isabel. E aí, o Aniceto até explicou que não tinha que estranhar, né? Porque o mentor era de uma condição muito elevada. Então, quem tivesse no patamar dele ia entender as palavras da forma mais completa possível, de toda aquela beleza que ele estava transcrevendo, porque ele ia ajudar a dona Isabel na interpretação direta do texto. Só que cada um ia perceber a depender da sintonia espiritual, a depender da etapa que estava. Então, a dona Isabel ia recepcionar as palavras de acordo com as condições dela e traduzir para a linguagem material, lembrando que ela era médium e ela estava percebendo a presença dos espíritos que estavam ao redor dela, tanto do marido quanto dos espíritos que estavam mais chegados. Então era algo muito comum na família, tá? E ela estava falando, ela ia fazer a interpretação do evangelho inspirada por esse que era o Fábio Aleto. Bom, e aí ela começa a comentar. Eu vou destacar alguns trechos aqui que são de muito aprendizado para a gente. Aí ela fala assim com os filhos. Lemos hoje uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. O jornal fala que a jovem se suicidou por excessivo amor. Mas ela destaca que não faz sentido, né? Ela está ali explicando para os filhos que, se é amor, não nos leva a cometer atos que são tristes, né? Atos que são contra a lei divina. Aí destaca, a pobrezinha estava doente. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento, da paixão à morte, não é longa a distância. Esclarecendo no evangelho familiar, com base em uma notícia triste que a gente escuta no jornal, que a gente escuta o vizinho comentando sobre pessoas até conhecidas, e aproveitando o momento para transmitir uma educação moral aos filhos sobre aquela atitude. Então, seja qual idade for, a sementinha estava sendo plantada de que aquilo não era amor. Não é isso que a gente deve chamar de amor. E aí, qual é o direcionamento? Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. O que ela está ensinando aos filhos? Nós não estamos julgando a menina que cometeu suicídio, nós estamos analisando o fato para tirar o aprendizado e para que sirva de informação para que outras crianças, outros jovens, outros adultos não cometam suicídio. E aí é legal porque ela está usando uma notícia de jornal e nem sempre isso é recomendado, porque nem todo mundo tem essa capacidade de olhar uma situação triste, seja de jornal, seja da televisão, do que aconteceu, do que viu no Instagram, no Facebook, enfim, e abstrair um ensinamento e vibrar por aquele fato e esquecer aquele fato. Então, sabe-se que o Chico pegava os jornais, as notícias mais tristes, mais sangrentas, e lia uma por uma, vibrando por cada uma daquelas situações. Nem todo mundo consegue fazer isso, nem todo mundo consegue se desligar, nem todo mundo consegue fazer isso de uma forma harmoniosa, por exemplo, no culto no lar, que a gente sabe que não é para desviar o foco, não é para ficar comentando o mal não merece comentário em tempo algum, nos diz o André em outro livro. Então, não necessariamente essa é uma prática que todos devem fazer, mas notícias ruins chegam aos nossos ouvidos o tempo todo, por diversos meios de comunicação. Então, uma coisa é certa, vibremos por aquele fato e deixemos aquele fato passar. Não nos apeguemos, porque senão a gente vai ter nosso sentimento, né? A nossa sintonia perturbada por uma situação externa, e aí, afinal, a gente não vai conseguir nem vibrar, nem ajudar e nem continuar com as outras atividades do dia a dia, ok? E ela continua. E a mensagem evangélica, mudando de assunto, voltando ao capítulo que ela leu lá do Evangelho de Mateus,
Diz que o reino dos céus também é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração, dando para nós a lição das coisas mínimas, porque a semente de mostarda é o símbolo de uma semente super pequenininha, e está falando de algo muito pequenininho plantado no nosso coração. E ela continua falando. A gente está repleto de, vendo o tempo todo, e até nós mesmos, pessoas que tomam atitudes impensadas, que vão pelo caminho da materialidade, e ela diz: raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Então acontece muito que a pessoa só pensa na vida, só pensa nas coisas que fez, no que fez de bom e de ruim, na famosa balança, quando está prestes a morrer. E aí não adianta, né? Não tem aquele negócio de se arrepender e ir para o céu eterno. É todo um plantio durante a vida. E isso, ela não está falando só da jovem que desencarnou por suicídio, não. Todo mundo, em diversas escalas, inclusive quem vem para ter uma responsabilidade muito grande, como nós vimos no começo do livro, né? As pessoas que vêm preparadas para serem os mensageiros, metem os pés pelas mãos. Então, o que o mestre está dizendo, que ela continua falando, em divino simbolismo da semente de mostarda, é que a gente tem que lembrar que o nosso coração está cheio de erva daninha, né? Cheio de espinho, e que raramente a gente consegue deixar crescer o plantio que a gente faz no coração. Muitas e muitas vezes, às vezes por séculos, tudo que é plantado morre sufocado, né? Até fazendo paralelo com a parábola lá dos talentos. E, naturalmente, não devemos esperar colheitas milagrosas. É o fato que não vamos mudar de um dia para o outro, não vamos virar santos de um dia para o outro. Então, a gente precisa sempre preparar a terra, cuidar do plantio e começar pelas coisas pequenininhas, o gesto, a palavra, o pensamento. Não adianta a gente querer fazer coisas grandes logo de cara. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. Esse é o ensinamento que ela está focando aqui. E ela continua, toda vez que a gente pegar esses grãos e semearmos no íntimo, tenhamos a certeza de que a espiritualidade vai nos ajudar. Vai vir para nós chuva de bênçãos, sol do amor eterno, vitalidade sublime da esfera superior. E aí, com isso, vai ficar mais fácil fazer outras semeaduras de sementes pequenininhas e fazer-nos avançar em elevadas edificações. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. E nesse momento, o Fábio retira a mão, finalizou aquela tradução da situação, né, juntando a notícia de jornal, juntando o ensino evangélico, para consolidar aquele momento familiar. Tudo que ela falou traduzido, né, do que o Fábio estava inspirando ela, causou bastante sensibilização, tanto na Assembleia dos Desencarnados, quanto nas crianças, e aí a dona Isabel abriu finalmente um espaço para que as crianças pudessem falar. Ela convidou, procuremos agora conversar um pouco. E no próximo capítulo, não percam, vamos acompanhar a conversa que se sucedeu ao comentário evangélico feito pela mãe, ainda dentro do culto no lar, antes do encerramento. Também vamos comentar sobre isso, né? O que a gente deve, o que a gente não deve conversar, porque a conversa não deve desandar a ponto de perder a sintonia do Evangelho no lar. Mas aqui será muito especial para a gente acompanhar a opinião das crianças, elas falando sobre o dia a dia delas, e a mãe, uma mulher espiritualizada, que conduz uma casa de uma maneira exemplar, o que ela tem a comentar quando as crianças apresentam algumas dúvidas interessantes. Leiam também, antes da gente acompanhar o próximo capítulo. Nos vemos na semana que vem. Um abraço.